Olá, amados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria. Esta é a nossa 9ª lição do trimestre. E aqui vai mais um resumo da lição. Agradeço imensamente pela audiência. É uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição é vontade, o que move o ser humano. O texto de ouro: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Verdade prática: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. E o objetivo da lição: primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Segundo, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E o terceiro é ensinar a identificar o processo de tentações, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição, trataremos de mais uma faculdade da alma. Desta vez, iremos refletir biblicamente sobre a volição ou vontade humana, que pode muitas vezes ser influenciada pelos pensamentos e sentimentos, pois pensar, sentir, desejar e agir fazem parte da composição do mesmo fenômeno da experiência humana. Fique comigo e vamos juntos buscar o entendimento de como fazer as escolhas sábias para que a nossa vontade seja guiada por Deus. Para você que está chegando agora, aproveite, se inscreva, curta, deixe um comentário e compartilhe com o irmão. Esta lição é dividida em 3 tópicos, como você já sabe. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 e o terceiro em apenas 2 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema vontade, motivação e ação, e como subtópico conceito de vontade, aqui o nosso comentarista vem explicar o que é vontade. A vontade ou volição é a capacidade humana de desejar, escolher, almejar e agir. Ela é intrinsecamente ligada à motivação. Sem vontade não há motivação e, consequentemente, não há ação. Nesse amplo conceito, deparamos com a adesão voluntária, ou seja, mesmo quando agimos conforme a vontade de outro, a nossa ação é uma manifestação da vontade, pois aderimos a ela voluntariamente. Salmos 143, verso 10 e Lucas 22, verso 42. A conversão é o exemplo máximo da mudança na vontade humana operada pela graça de Deus, por meio do arrependimento, conforme Atos capítulo 3, verso 19. Pois o verdadeiro cristão é aquele que, impulsionado pela graça, renuncia à sua própria vontade para abraçar e fazer a vontade de Cristo. Mateus capítulo 16, verso 24. O segundo subtópico, do pensamento à ação, aqui é explicado o fluxo pelo qual uma ideia se transforma em um ato. Primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento e emoção, depois o desejo e a vontade, por fim a ação. Isso aconteceu com Eva no Éden. Pensamento e reflexão. Eva reflete sobre as palavras da serpente e o significado do fruto até ser enganada, registrado em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Sentimento e emoção. A crença na falsa promessa, sereis como Deus, Gênesis capítulo 3 e versículo 5. Isso gera uma emoção, talvez ambição ou curiosidade. Aí vem o desejo, que é a vontade. Com a vontade de obter a elevação prometida, vem a ação, em que ela toma o fruto e come, Gênesis capítulo 3 e versículo 6. O terceiro subtópico, fraqueza de vontade. O nosso comentarista nos traz a história de Adão para explicar este subtópico. Adão pecou conscientemente, sem ser enganado, registrado em 1 Timóteo 2 e 14. Seu entendimento da proibição não foi alterado. O problema foi na esfera da vontade, onde ele falhou em seu propósito de obedecer a Deus e aderiu à vontade de Eva, Gênesis capítulo 3, verso 6. Muitas vezes, mesmo plenamente conscientes das consequências de uma decisão errada, o desejo fala mais alto que a razão. Isto é exacerbado na cultura hedonista, que busca o prazer pelo prazer, gerando no ser humano sentimento de escravidão das suas próprias vontades. Vícios e compulsões arrastam multidões, demonstrando que a vontade humana, em sua condição decaída, pode estar aprisionada. A única
única libertação verdadeira de todas as prisões espirituais e fraquezas de vontade reside em Jesus Cristo, o único que pode libertar o ser humano para uma vida de obediência e poder. João capítulo 8, verso 36. O segundo tópico com o tema Desejos, da escravidão à redenção. E o primeiro subtópico, a experiência do deserto. Aqui o nosso comentarista traz como exemplo a história do povo de Israel, mostrando como eles se tornaram escravos dos seus desejos. Apesar de testemunharem as maravilhas de Deus, os hebreus se deixaram levar pela cobiça, um desejo forte e ardente, e tentaram Deus, registrado em Salmo 106, verso 14. Eles se lembravam com nostalgia das comidas do Egito, Números capítulo 11, versos 5 a 6, preferindo o prazer momentâneo da escravidão à liberdade e à provisão divina. Deus lhes satisfez o desejo. No entanto, isso resultou no definhar da alma, Salmos 106, verso 15, perecimento e morte no deserto, Salmo 78, verso 29 a 33. O culto aos desejos carnais levou-os a uma tragédia. O apóstolo Paulo usa a experiência de Israel como exemplo e aviso para a igreja, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 13. No segundo subtópico, os desejos da era cristã, de acordo com o nosso comentarista, a situação do povo de Israel no deserto não é diferente da nossa era. A única diferença é que Cristo venceu o pecado e, por meio da nossa união com Ele no batismo, recebemos o poder para também vencer a tirania do pecado, conforme Romanos capítulo 6, verso 3 a 6. No entanto, o cristão, enquanto estiver neste corpo mortal, enfrenta conflito espiritual constante. Gálatas capítulo 5, verso 17. A carne, nossa natureza pecaminosa decaída, tem desejos que são contrários aos desejos do espírito e vice-versa. O versículo de Gálatas 5,17 descreve uma luta, um opor-se um ao outro, que visa impedir que o crente faça o que em seu novo coração ele deseja fazer. A vida cristã exige, portanto, uma decisão diária de não satisfazer os desejos da carne, mas sim viver segundo a direção do Espírito. Gálatas capítulo 5 e verso 18. O terceiro subtópico, a decisão do homem, rendimento. Aqui somos ensinados que a obra de Cristo liberta o crente do poder dominante do pecado. O homem redimido recebe uma nova natureza. Efésios capítulo 4, verso 24. O que leva a inclinar-se a pensar nas coisas do Espírito. Isso não significa ausência de desejos pecaminosos, mas sim capacidade de triunfar sobre eles. O crente é chamado a um processo contínuo de mortificação, fazer morrer da velha natureza e de seus desejos pelo poder do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, verso 11 a 13 e Colossenses capítulo 3, verso 5. Em Cristo, o crente triunfa sobre os desejos pecaminosos, não vivendo mais na prática do pecado, mas vivendo, andando e frutificando no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. O terceiro tópico com o tema o ensino sobre os desejos em Tiago e o primeiro subtópico, atração e engano. Aqui vamos aprender com Tiago sobre desejos carnais e suas consequências, pois em sua epístola ele age como cirurgião da alma, dissecando o caminho que o desejo desordenado percorre até culminar na morte espiritual. O cerne do ensino está em Tiago, capítulo 1, verso 14 a 15, que define a origem do pecado não em uma força externa, mas na nossa própria interioridade. Tiago emprega o termo grego epitúmia, traduzido como concupiscência, para descrever os maus desejos que residem em nossa natureza decaída. O texto afirma que cada um é tentado quando é atraído e engodado por sua própria concupiscência. A tentação não é imposta por uma força externa irresistível, mas nasce de um desejo interno. A concupiscência é retratada como uma força de comunicação interna que tem o poder de atrair e enganar. Ela distorce a razão, levando a mente a acreditar na mentira de que o pecado trará satisfação ou consequências boas, quando na verdade apenas entorpece a consciência. O desejo, uma vez aguçado, torna-se um mau conselheiro que subverte o juízo. O segundo subtópico, abortando o processo, o nosso comentarista continua nos ensinando sobre a importância de interromper maus pensamentos no seu estágio inicial. É necessário abortar os maus desejos, pois eles são mais perigosos
poderosos do que os maus pensamentos isolados, já que exercem uma influência direta e poderosa sobre as nossas decisões e vontade. Quando o desejo encontra seu objeto ou alvo e não é imediatamente rejeitado, ele se intensifica. Ele não descansa até que a razão seja convencida e as barreiras da consciência sejam derrubadas. Tiago resume o processo de forma progressiva e implacável. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago capítulo 1, verso 15. Esta é uma consequência teológica crucial que todo crente deve memorizar. Desejo, concupiscência, pecado, ação, morte, consequência. Bom, aprendemos com esta lição que, apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. E quando esta vontade é guiada por Deus e está de acordo com a vontade dele, podemos empreender grandes realizações. Que possamos amanhecer motivados todos os dias para as nossas tarefas diárias. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.